Olá, gente. Vou mandar um oi aí pro pessoal do sexto ano. Meu nome é Estefânia. Eu sou professora de matemática. Tô no lugar do Elber por essa semana, né? Inicialmente só essa semana pra gente ver como é que vai ficar a situação, mas em breve ele estará de volta com vocês, tá bom? Nós ainda não tivemos oportunidade de nos conhecer, mas então que seja por esse meio virtual mesmo. Por hoje vocês vão estar vendo minhas mãozinhas e a matéria que eu resumi aqui pra vocês. Bom, então nós vamos começar aí com a parte de potenciação. Eu não sei se eu vou ser repetitiva ou se o Elber já falou dessa matéria com vocês, mas nunca é demais, né? Aprender nunca é demais e a gente vai repetindo aí, se for preciso, a gente faz outro vídeo, se ficar alguma coisa sem entender, a gente vai tirando as dúvidas aí. Na apostila de vocês, tá na página 271. Eu fiz um resuminho dessa matéria aqui no meu caderno para eu ir conversando com vocês sobre ela. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o que é uma potenciação? Porque às vezes a gente fala das coisas e não sabe nem o que é, né? Para que serve? Por que eu tenho que usar isso? Então, a potenciação ela é uma forma de a gente escrever uma multiplicação em que os fatores são iguais. O que isso quer dizer? Se eu tenho vários números iguais que se multiplicam, eu posso escrever ele de forma menor, de forma reduzida. Como isso vai funcionar? Por exemplo, aqui eu botei o 2 repetido 4 vezes e essa daqui é a forma reduzida dele. Para isso que a gente utiliza a potenciação. Então, a gente diz que o 2 é a base. Então, a base é o número que se repete. Então, a base é o númerozinho que vai estar sempre se repetindo. E o expoente é quantas vezes eu repeti a minha base. O resultado vai sempre extraído da multiplicação. Então, ó, eu utilizei o 2, que é a base, era o número que se repetiu. O 4 é o expoente, foram quantas vezes eu repeti esse meu 2, essa minha base. Repeti ela 4 vezes. E qual é o resultado? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, essa minha potenciação dá resultado 16, que é a minha potência. Então, o que a gente tem que entender aqui? Um erro muito comum em quem faz esse tipo de conta é achar que aqui vai ser 2 vezes 4, que vai ser 8. Não. Aqui a gente tem que pensar que é o 2 repetido 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que aí dá 16 e não 8. Então, essa confusão é comum fazer. Agora vocês prestem bastante atenção nisso. Aqui, ó, eu coloquei outros 3 exemplos, ó. Eu tenho, quem é a minha base? A base é aquele que se repete, é o 3. Quem é o expoente? Expoente é quantas vezes eu repeti a base, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Repeti o 3 5 vezes. O 7, ó, é a minha base. Repeti ele quantas vezes? É o expoente, 2 vezes. O número 1 é a minha base. Repeti ele quantas vezes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repeti ele 8 vezes. Então, ó, a base é o número que se repete. Então, a gente não pode esquecer isso. Deixa eu centralizar o caderno para dar para todo mundo ver aí, ó. A base é o número que se repete. O expoente é o número de vezes que a base vai se repetir. E a potência é o resultado da multiplicação. Então, isso daqui é muito importante a gente lembrar. Base, o número que se repete. Expoente, quantas vezes eu repeti esse número. Potência, o resultado que eu vou encontrar com essa multiplicação toda. Aí eu botei aqui a parte de leitura de potência. A gente tem um jeitinho diferente de ler as potências. Primeiro a gente fala o nome da base, né? Esse número que se repete. Depois a gente vai falar o número que está no expoente. Então, eu vou falar aqui, ó. A gente lê da seguinte forma: 2 elevado à quinta potência, que é o meu expoente. Então, é o 2, a base, elevado à quinta potência, que é o expoente. 2 elevado à quinta, também é um jeito de se ler, não está errado, tá? 2 elevado à quinta potência ou 2 elevado à quinta. 10 elevado à quarta potência ou 10 elevado a 4. 5 elevado à 12ª potência, tá? Vocês, no dia a dia, a gente acaba lendo de forma casual 2 elevado a 5, 10 elevado a 4, 5 elevado a 12. Está errado? Não. Mas o modo, como a gente pode dizer, o modo mais correto, né? O modo assim,
literal mesmo seria esse elevado a tal potência. Então, ó, 2 elevado à quinta potência, 10 elevado à quarta potência, 5 elevado à 12ª potência. Passando aqui. Eu vou falar com vocês agora sobre alguns casos especiais de leitura. Nós temos 2 casos especiais de leitura apenas. Todos os números a gente lê isso. O por 1 vai ser 10 elevado à primeira potência. O 4, a quarta potência. No expoente, né, que eu tô dizendo. Se o expoente for 5, 6, 7, então sempre vai ser dessa mesma forma. Os únicos casos especiais de leitura que a gente tem é o 2 e o 3. Quando o meu expoente é 2, eu leio o quadrado. Quando o meu expoente é 3, eu leio o cubo. Por que isso acontece? Olha, aqui eu tenho 7 elevado a 2, então eu leio 7 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho 8 elevado a 3, então eu tenho 8 elevado ao cubo. Isso daqui, gente, o fundamento disso é por conta de área, tá? Eu não vou aprofundar nisso com vocês agora, não. Mas é por conta da área. O quadrado, quando a gente encontra a área do quadrado, eu utilizo só 2 lados, é a base vezes a altura. Então, por isso que eles estabeleceram que o 2 eu chamo de quadrado. O cubo, quando eu determino o volume do cubo, eu utilizo 3 lados do cubo. Comprimento, largura e altura. Então, por isso que eu chamo 3 de cubo. Então, assim, isso eles estabeleceram, tiveram... Alguém estava lá parado e falou assim, opa, tive uma ideia, vou chamar o 2 de quadrado, vou chamar o 3 de cubo. E aí essas coisas acontecem, né? Eles tiveram essa brilhante ideia. Então, é isso que a gente deve guardar aí. 7 elevado ao quadrado... Poderia ser qualquer número, tá? 25 elevado ao quadrado. Sempre que o 2 estiver no expoente, eu leio quadrado. Sempre que o 3 estiver no expoente, eu leio cubo. Beleza? Até aí tá dando tranquilo? Vamos continuar. Casos especiais da potenciação. Eu tenho alguns casos especiais da potenciação. O primeiro deles é quando o expoente é 1. Expoente é o númerozinho lá de cima, hein, gente? Quando o expoente é 1, o resultado é a própria base. Tem uma frase que a gente sempre repete, o professor pede ao aluno sempre para repetir, que é a seguinte, ó. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Eu sei que, ó, vocês devem estar aí em casa, pode parecer que vai ficar tão doido falando sozinho, mas não estão não. Eu quero que vocês falem isso aí agora. Vamos lá? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vamos de novo? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 18 elevado a 1, 18. 3 elevado a 1, 3. 100 elevado a 1, 100. 1599 elevado a 1, 1599. Então, mais uma vez, vamos fazer essa leitura? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, beleza? Então, agora vamos para a segunda situação. Quando o expoente é 0, quando o expoente é 0, o númerozinho que está lá em cima é 0, o resultado é sempre 1. Essa parte, gente, a gente só vai conseguir provar isso para vocês numa próxima matéria, que a gente utiliza uma próxima matéria, que é a operação de potência, para provar que isso daqui existe. Hoje nós vamos aceitar isso, tá bom? Hoje nós vamos levar isso aí como um ok, eu aceito que todo número elevado a 0 é 1. Depois a gente vai se aprofundar e vai descobrir o porquê disso. Hoje nós estamos aceitando essa afirmativa. Quando o expoente é 0, o resultado é 1. Então, na mesma situação que eu falei que a gente tem uma frasezinha que o professor gosta que o aluno repita, a gente tem para o 0. Então, a gente diz que todo número elevado a 0